da sociedade. Ele fala assim, por que a sociedade ela precisa tanto canalizar a agressividade dela em grupos de minoria, num bode expiatório? Por exemplo, a gente vê que os ciganos são muito atacados, mexicanos são muito atacados, negros são muito atacados, e a gente vê que a sociedade, de um modo geral, tem comportamentos diferentes, que eles definem assim 3 modos de agir. O agir de forma cínica, o agir de forma violenta e o agir de forma indiferente. Né? Então, a gente aceita essa forma de canalizar a agressividade num determinado grupo, né? E a gente age de uma dessas 3 formas. Ou a gente é indiferente, não fingir que eu não estou vendo, não é comigo, ou de forma violenta, eu passo a atacar também, ou de forma cínica. Então, ele traz essa fonte falando disso também. E a última fonte que ele traz para reafirmar que a gente nasce com isso, né, é o secretário-geral da ONU, o Kofi Annan. Ele, no discurso dele, ele traz assim, nenhum ser humano, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e no dia do discurso ele fala, nenhum ser humano nasce cidadão pronto, e nenhum país nasce uma nação democrática. Estamos sempre em processo de construção. Por isso que a gente nunca deve parar de estudar, nunca deve parar de procurar crescer, se desenvolver, ser melhor, porque ficar parado, né, não é legal. E aí ele traz aqui um caso emblemático para mostrar como a gente nasce mesmo com esse desculpability, né? Ele traz uma história do Homer Simpson, que ele fala que é o exemplo perfeito, a personificação do desculpability. E ele fala assim, um dia o Homer chegou em casa, ele comprou um porco. E aí falou com a Marty assim, olha, eu comprei um porco, eu quero ter um porco de estimação. E aí deixou o porco no quintal, e aí o porco começou a fazer sujeira, enfim. Aí ela falou assim, olha, eu não vou cuidar, você que vai cuidar. Pega, limpa esse quintal, coloca toda a porcariada que ele fez num lugar e tira daqui. Leva para o aterro. Aí o que ele fez? Ele limpou o quintal, pegou toda a sujeira do porco, colocou num tonel, e aí, por assim, um lapso de luz, ele falou, tá, eu vou fazer isso, eu vou levar lá para o aterro. E aí ele pega aquele tonel cheio daqueles, né, das porcarias do porco, coloca dentro do carro e vai a caminho do aterro. No meio do caminho, ele vê um amigo dele, encontra um amigo dele, e o amigo dele fala assim, olha, tá tendo promoção de rosquinha ali na padaria, aquelas rosquinhas que você adora, e corre que senão vai acabar. E aí, o que ele faz? Ele pega, fala, eu não vou lá no aterro não, porque senão vou perder a promoção, né? Jogou o tonel dentro do lago que abastecia a cidade. O lago acabou infectando a água, deu um problema danado material, o pessoal começou a passar mal de beber aquela água, e aí os cientistas foram para a cidade para analisar, e quando eles estavam analisando, eles viram que o problema era no lago, que tinha acontecido alguma coisa. E aí, quando eles descobrem um tonel, a primeira reação dele é falar, olha, um tonel que engraçado, não é parecido com o nosso, porque a Marty está do lado dele e olha para ele. Aí, quando viram o tonel, está escrito Homer, propriedade de Homer Simpson. E ele fala, gente, a pessoa tem o mesmo nome que eu. Então, a primeira atitude dele é negar, né? É não fazer direito. E aí, o João, ele traz assim, a gente conhece muitos Homers na nossa vida? Não precisa ir muito longe, não, porque a gente sabe que não é só no desenho. E aí ele traz exemplos assim, a gente conhece, um Homer é o tipo de pessoa que anda num caminhão com a caçamba aberta e acaba, sem querer, e acaba quebrando pontes. É um médico, você entra no hospital para amputar a perna direita e eles acabam amputando a sua perna esquerda, né? E não é só nesses grandes casos, o Homer pode estar dentro de casa, né? Pode estar naquela pessoa que não tira o prato da mesa, acha que o prato vai sozinho para a pia, né? Não tira a toalha molhada da cama. São essas pessoas, elas estão muito mais próximas da gente do que a gente pensa. E elas, quando estão dentro de uma empresa, de um meio empreendimento, elas jogam a produtividade lá para baixo. Porque elas são procrastinadoras, elas não acabam o que elas começam, e aí aquilo ali vira uma bola de neve, né? Então, ele traz esse exemplo para mostrar para a gente que a personificação mesmo do Homer, ele faz a gente pensar que
não é só em desenho que isso acontece, né? Isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E aí ele fala assim, bom, se a gente tem o desculpability como enraizado na gente, né? Ele poderia ser definido como hardware. O que é o hardware? Se a gente pensar numa máquina, no computador, o hardware seria aqueles programas que estão instalados na placa-mãe. Aquilo já vem de fábrica. Você não consegue desinstalar, você não consegue excluir, você não consegue tirar nada. Está na placa-mãe. E ele fala assim, a gente precisa procurar meios para evitar ter esse tipo de reação. Que quais seriam essas reações? É culpar o outro, tirar a culpa de si, fingir que não está vendo, procrastinar. Então, ele fala, quando ao menor sinal dessas desculpas, a gente tem que baixar um software. E qual seria o software? Seria o Accountability, né? Que é para que a gente possa pensar antes de agir. E passar a ter um comportamento reverso. Tá, a gente tem um problema. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para ajudar, para contribuir? O que eu posso fazer para resolver? Então, é muito assim, a gente parar para pensar mesmo, entendeu? Porque a nossa primeira reação de cabeça quente é não fui eu. Então, é não procurar desculpas, mas procurar a solução e procurar resolver o problema. É dar aquela respirada antes de agir e pensar assim, vamos para um outro lado, vamos para o lado da solução, vamos para o lado do como que eu posso contribuir. Né? Aí ele fala sobre essa vontade de agir. Né, vontade de agir, empreendedorismo, interesse genuíno pelos outros, estar aberto a feedbacks, prestações de contas, gerar resultados, assumir consequências. Ele dá até um exemplo. Estava o Barack Obama, na época que ele era presidente, ele estava andando com o vice-presidente dele, na hora que estava falando de interesse genuíno, que isso também é uma característica das pessoas que têm senso de dono, né? Elas estão ali presentes, elas têm interesse, elas estão te ouvindo, porque isso é muito importante, o ouvir, né? Quando você está conversando com o outro. Então, a gente tem que ter esse interesse. Ele dá exemplos de feedback e dá exemplos do Barack Obama. Ele fala que ele estava entrando num anexo da Casa Branca com esse vice-presidente, e aí quando ele foi passando, ele foi cumprimentando, pegando na mão de todos os guardas que estavam na porta, e o vice-presidente não. Quando ele cumprimentou o primeiro, o vice-presidente estava lá na frente, ele voltou para cumprimentar. Então, aí ele fala assim, imagina para o cara que teve, que foi cumprimentado pelo Barack, o quanto que aquilo não foi importante, o quanto aquele gesto não foi bacana. Né? E imagina como ele viu a reação do vice-presidente, né? Que foi uma coisa forçada, né? Porque ele não faria isso naturalmente, não era genuíno, né? Então ele fala assim, a gente tem que ter um interesse genuíno. É muito importante isso quando a pessoa está dando feedback, quando você está recebendo feedback, é escutar realmente o que aquela pessoa está falando, é procurar compreender e melhorar. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que é esse pensar e agir como dono, né? Aí ele fala assim, quem quer realizar algo sempre encontra um caminho nessa vida. E quem não quer, encontra uma desculpa. Então, as empresas que colocam na sua cultura a prática do accountability tendem a crescer e gerar resultados, porque os funcionários se sentem parte, né, do processo e vestem a camisa. Então, a gente vê que são muito mais motivados a trabalhar quando a empresa coloca isso na cultura, porque aí faz todo mundo se sentir parte do todo. Todo mundo é ouvido, a gente sabe que nem sempre 100% das ideias a gente consegue implementar dentro de uma empresa, mas só de você ser ouvido, de você ter ali o seu líder ouvindo do seu lado, te dando feedback mesmo do que você está fazendo, aquilo te motiva muito mais. Né? Então, a gente sabe que as pessoas saem das empresas não por, às vezes, muitas vezes não por causa do salário, mas por estarem insatisfeitas com o processo como acontece lá dentro. E aí ele vem aqui e traz assim, quais seriam as top 10 características de pessoas que agem como dono? Aí eles falam, respondem e-mails e solicitações, né? Porque a pior coisa que tem é quando você manda um e-mail e a pessoa não te responde nunca,
né? Ou então você pede alguma coisa para alguém e a pessoa também some. Você fica lá esperando o retorno e nunca acontece aquele retorno. Então, eles falam, elas respondem e-mails e solicitações, cumprem o que prometem, isso é, né, muito importante, a gente não pode nem prometer aquilo que a gente não consegue cumprir, então eles têm que cumprir o que prometem, assumem responsabilidades por seus atos, vamos supor, alguma coisa deu errado, você fala, não, eu realmente errei e agora eu vou procurar não fazer mais isso. É muito difícil, eu acho, assim, quando a gente está no meio que a gente está trabalhando, a gente dá alguma mancada, assim, porque a primeira reação que vem mesmo é falar assim, não, eu não fiz errado, eu fiz por causa disso, disso e disso. A primeira coisa que a gente faz é procurar uma desculpa, um motivo para justificar o porquê que a gente fez aquilo, né? E a gente tem que parar com isso. A gente tem que dizer, não, eu errei, realmente eu errei, e não procurar a responsabilidade, compartilhar essa responsabilidade com alguma outra coisa. É assumir e tentar não fazer mais isso. Resolvem os problemas proativamente, né? Então, nem esperam virar problemas, né? A gente vê que uma situação não está legal, é já resolver aquilo ali para evitar que aquilo ali vire uma bola de neve lá para frente. Não ficam reclamando, né, ou procurando desculpas, foi um pouco que a gente falou lá do assumir responsabilidade pelos atos. São éticos, são honestos e transparentes, demonstram criatividade, e isso é muito importante, né? Ainda mais no meio que a gente está, na era que a gente está, ter criatividade, ser criativo, é muito importante. E eu sei que muitas pessoas não têm muito isso. Ah, eu não sou criativo, mas criatividade você desenvolve também. Né? Quando você lê um livro, você está mexendo na internet, vê coisas interessantes, é tentar pensar como você poderia aplicar aquilo no seu dia a dia. Analisam e se autoavaliam para melhorar e demonstram humildade. Aí a gente pensa assim, tá, mas e aí como que uma empresa, então, poderia colocar o accountability na sua cultura, dando liberdade para os funcionários, compartilhando informações, dando recursos e sendo claros, né? Tendo clareza. Isso para qualquer empresa, para qualquer empreendimento, independente do tamanho que seja, esses 5 passos são super importantes. Dar apoio, informação, liberdade, recursos e ser claro. Demonstrar o que você está esperando daquele funcionário. E aí ele termina com uma frase muito bacana, que ele fala assim, accountability é a cola que liga comprometimento com resultado. Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, é um bate-papo bem rapidinho, era mais para dividir mesmo, para trazer um pouquinho do tema. É um tema que eu gosto muito, eu acho que tem aí uma infinidade de possibilidades desse assunto se desenvolver, se desenrolar. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, tô aqui. Acho que tá a Esther e o Léo. Não sei se o Léo é o Léo. Léo é o Léo. Olha, muito legal. Eu achei muito legal, assim, uma visão diferente de umas coisas que eu venho, assim, estudando, sabe? Deixa eu só ver um negócio aqui que está acontecendo. Ah, tá, porque você está transmitindo aqui. Deixa eu parar aqui de transmitir. Apareceu agora. Ai. Eu achei muito interessante essa questão que você trouxe do Homer lá, né? Porque ele é um exemplo assim que não deve ser seguido, né, em nada. Exato, nada. E o que acontece? Esse desenho ele foi criado justamente para ser implantado na mente das pessoas como se ele fosse um modelo a ser seguido, né? A gente até acha assim, que é engraçado, que nossa, que realmente tudo que ele faz, algumas coisas a gente faz também, que é crítica e tudo mais, mas o desenho, ele foi criado, porque assim, tudo que você vê na televisão, né, desenho, novela, essas coisas, querendo ou não, aquilo fica implantado na sua cabeça. Você acha que é bonitinho, que é engraçadinho, mas você acaba, ao longo dos anos, aquilo ali, você acha que é uma coisa natural de acontecer, né?
no fundo, você sabe que é errado, vamos dizer assim, mas é natural. Ah, porque né, é assim mesmo que acontece e eu não posso fazer nada para mudar. A Esther falou aqui no chat. Parabéns, Poliana, muito bom. Muito bom Ah, mesmo. obrigada, Esther. Se você quiser abrir depois, Esther, o áudio ou o vídeo aí para falar. E outra coisa que você falou muito interessante é do hardware e do software. Porque, assim, o hardware é como se fosse a máquina, né? O hardware é o equipamento físico. Então, a gente, fisicamente, a gente não... Se a gente não tiver o software adequado, a gente vai ter não vai funcionar direito, né? Não vai. Então, se a gente não tiver a Exato. forma de pensar certa, a gente não tiver começar pela nossa mente, né? Assumindo a Trabalhando aquilo ali. responsabilidade, trabalhando isso aí, É. porque às Ele vezes fala isso, ele traz até exemplo. Ele tá fala tão no assim, automático, reuniões, né? e-mails. Que você tem que parar e pensar. E isso é muito difícil, sabe? Assim, para mim, que sou meio estourada, assim, então, assim, para parar, para pensar, para ver, não, peraí, deixa eu pensar direito, como que eu posso responder isso de uma maneira que eu contribua, né? Que eu não aponte, mas que eu contribua e tente fazer dar certo. Né? É uma coisa que você tem que realmente praticar para virar hábito, né? Você tem que ficar praticando aquilo ali o tempo inteiro para virar hábito. Não é fácil, mas a gente vai tentando, né? É isso aí. É muito interessante. Eu achei legal porque como as coisas podem, diversos autores falar a mesma coisa, mas eles conseguem falar de formas diferentes, né? Diferente. E é justamente isso, a gente tem que instalar na nossa cabeça esse software de, de, de ser o protagonista, de ser o dono, né? A visão do dono, a gente ter a responsabilidade pelos nossos atos, porque a gente é influenciado, com certeza a gente vai ser influenciado Total. pelas pessoas, pela sociedade, pelo mundo, por tudo que acontece. Mas a gente tem o poder de agir de diversas formas, né? A gente escolhe como que a Exato. gente vai agir. A gente pode agir igual o Homer lá colocando a culpa no outro, falando que não foi a gente, ou a gente pode agir assumindo, né, essa responsabilidade. Tudo é uma Contribuindo. escolha. Muito legal, gostei. Depois, se Exato. você puder, Polly, não sei se você pode compartilhar esse slide. Compartilho. Compartilho sim. Aí, Aí eu mando para você depois. Aí aí a eu gente passo para coloca lá as no grupo. meninas também, porque de É. repente elas, é igual eu te falei, por ser, é um assunto muito conhecido depois que você começa a pesquisar. Mas quando fala a palavra assim, vou falar de accountability, a pessoa fica assim, o que é isso? Só que Ninguém sabe o que é. no fundo, né, por exemplo, o Paulo Vieira, ele coloca como autorresponsabilidade, que ele fala, faz várias palestras e tudo mais, falando que isso também mudou a vida dele, que depois que ele realmente assumiu essa autorresponsabilidade, tudo mudou. Aí outras pessoas falam que é ser o protagonista da sua vida. Cada um fala uma palavra Protagonista. diferente, né, que quer dizer a mesma coisa. Eu achei muito Isso, legal. mas você vê que o passo a passo ali, o passo a passo é o mesmo, né? É você procurar se desenvolver, procurar não procrastinar, é sempre, tipo assim, eu acho que todos os passos são os mesmos, né? Os autores acabam trazendo uma visão ou outra de alguma coisa diferente que contribui, mas assim, na essência é a mesma coisa, né? É você agir mesmo, agir e resolver e trazer resultado, buscar se desenvolver. Eu acredito muito que é por esse caminho aí. É isso aí. Só da gente começar a estudar, né? A gente já é o primeiro passo. E depois a gente começa a colocar em prática, para depois isso cristalizar, vamos dizer assim, né? Tornar a sabedoria em si, porque aí você já sabe o conhecimento, você já colocou em prática, agora aquilo ficou meio
o automático, né? Você vai desenvolver o automático correto, vamos dizer assim. Porque, Isso, exato. igual você falou, isso já vem lá do Adão, né? Então, Isso, isso desde quando a gente é pequeno também. as crianças também já têm isso. Então, para a gente quebrar isso, com certeza não vai ser fácil. Mas Não. através dessa constância, né? Dessa repetição e tudo, a gente consegue criar esse novo hábito. Muito Com legal. certeza. Depois eu vou mandar para a Gi também, que ela não conseguiu entrar, aí eu mando para ela. Eu comecei a gravar, eu pensei que eu tinha até começado a gravar antes, mas quando eu vi, não estava gravando. Mas deu para gravar bem Começo. do começo, ali no terceiro slide, mais ou menos. Aí eu compartilho lá com as meninas também. Beleza, Olha, então. eu te agradeço. Muito legal o assunto, Obrigada a muito você pelo bom. espaço aí. Depois eu vou postar mais até sobre esse assunto nessa língua, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas vão conhecendo também, Acostumando. vai acostumando, muito legal. Aí você pode colocar também lá o nome do livro, para quem interessa ler. Sim.